Olá, me chamo Elisa Mendonça, sou nutricionista, mestre em alimentação, nutrição e saúde e especialista em saúde pública. Estarei aqui nesse vídeo trazendo elementos para aprofundarmos a reflexão sobre a importância do manejo de grupos. Já sabemos que as atividades coletivas, sobretudo os grupos, ganham destaque nas ações educativas em saúde. Como modalidade de cuidado coletivo, os grupos possibilitam a construção compartilhada do conhecimento e da aprendizagem em saúde a partir de relações interpessoais e da constituição de subjetividade. O espaço de uma ação educativa, especialmente aquelas realizadas em grupos, pode ser uma experiência de liberdade e de novas vivências. Para contribuir com a experiência de ações de educação libertadora em saúde, a forma com que as atividades são propostas é um ponto central. O manejo dos grupos, ou seja, a forma com que essas atividades são conduzidas e coordenadas, vai influenciar no desenvolvimento de uma prática que fomente mais autonomia ou que simplesmente transmita conhecimentos. Neste sentido, um método de grupo que pode nos apoiar bastante no manejo das atividades coletivas é a experiência da Estratégia de Gestão Autônoma da Medicação, GAM. Criada no Canadá, oriunda da experiência de usuários com sofrimento mental em uso de medicamentos psicotrópicos em Quebec, tal estratégia foi adaptada para um estudo multicêntrico realizado por pesquisadores no campo da saúde mental no Brasil. A cogestão significa coordenação ao lado, fazer junto e não fazer para. Por sua vez, o manejo cogestivo de um grupo é e tem relação com a forma de como se coordena ou modera um grupo. Enquanto profissionais de saúde, esse tipo de manejo nos provoca a fazer uma coordenação distribuída e compartilhada no grupo e do grupo, descentralizando o poder de fala e de detenção de verdade do saber técnico-científico. É preciso ter jogo de cintura para desenvolver essa habilidade, que vem principalmente da experiência prática em grupos. A habilidade de construir espaços abertos à fala, à contribuição, ao compartilhamento do protagonismo é algo que se desenvolve cotidianamente. Até porque constituir um grupo, mesmo que homogêneo, sempre será um desafio. Em minha prática profissional, enquanto nutricionista na atenção primária, pude experimentar algumas experiências de manejo cogestivo em atividades de grupo de alimentação e nutrição. A principal delas foi um grupo de encaminhamento para cirurgia bariátrica. Era um grupo que havia sido encomendado pelos médicos das equipes de saúde da família, pois eles tinham muitos usuários com o quadro indicado para a realização da cirurgia, pois não conseguiam atingir a perda de peso desejada. Apesar de ser particularmente crítica com a realização da cirurgia de forma indiscriminada, mesmo nos casos que cumpriam os critérios de encaminhamento, resolvi organizar o grupo para oportunizar o acesso ao cuidado dessas pessoas. Chego ao primeiro encontro do grupo, trago uma cartolina, um pincel, pergunto a eles por que se interessam em ir ao grupo. Alguns tinham sido somente encaminhados, outros queriam pedir ajuda, pois identificavam que sozinhos não iam mais conseguir. Fiz uma rodada perguntando sobre a experiência em grupo, para que pudessem identificar o que achavam bom, o que achavam ruim numa atividade coletiva. Ao final dessa experiência, muitos puderam falar pela primeira vez como gostariam que fossem seus espaços de cuidado na unidade de saúde. Minha atuação foi sempre como uma mediadora do espaço e das discussões, nunca como protagonista. Muitas vezes surgiam assuntos que me demandavam uma pesquisa posterior para melhor esclarecer ao grupo, porém tudo isso era acordado. No meu papel de mediadora, não estava previsto ser a detentora da verdade, pois muitas vezes o grupo fluía de uma maneira bastante espontânea e assuntos que eram novidades também para mim apareciam na conversa. Era um momento de troca mútua e pude aprender bastante. A partir de então, o grupo começou a ter a participação de outros profissionais de saúde. Era protagonizado pelos usuários, que decidiram fazer daquele espaço mais do que um espaço para ferir o peso corporal, medidas corporais e prepará-los para a cirurgia, como era a expectativa dos profissionais que os encaminhavam, e passou muito mais a ser um espaço de cuidado integral, que muitos deles estavam experimentando pela primeira vez.
Os usuários compartilhavam juntos dicas preciosas para a mudança do estilo de vida. Organizavam grupos para a prática de atividade física, trocavam receitas, organizaram até um passeio para a exposição aos centros culturais pela cidade. A perda de peso esperada ocorreu para alguns, porém o ganho de saúde em todos os sentidos foi algo que todos ganharam, inclusive eu. Tudo isso começou com uma pergunta e não com respostas. Essa experiência de me colocar ao lado do usuário abriu espaço para desfazer hierarquias e oportunizar cuidado. Bacana, não é mesmo? Dessa experiência, o que vocês puderam aprender? Espero ter contribuído para o aprofundamento dos seus conhecimentos ao longo deste vídeo. Até a próxima e bons estudos!